A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos meditar em mais um versículo da palavra de Deus. Salmo 23, de número 4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei o perigo algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Esse texto, ele é muito importante nós meditarmos nele, que ele mostra o poder de Deus até sobre a morte. Então, o salmista nos declara, já nos seus primeiros versículos, que Deus está no controle de todas as coisas. Como um pastor que cuida da ovelha, ele está no controle, dando alimento, proteção, água, amparo, refrigério, está presente. Esse texto aqui, quando o salmista ressalta, ele vai falar sobre o seu lugar geográfico da época, onde passava por montanhas, passava por lugares tenebrosos, perigosos, e sem contar que muitas das vezes por perigo de morte tinha que deslocar as ovelhas até altas horas da madrugada para encontrar um abrigo, um lugar seguro para não ter nenhum leão, nenhum urso, nem um mal, nem ladrão, nem nada que pudesse vir atacar aquele rebanho e roubá-las. Então aqui ele fala, ainda que eu passe ou ande por sombra da morte. O que é a sombra da morte? Algo que vai afrontar, algo que vai trazer uma desgraça. Sombra, quando se faz sombra, está falando sobre algo perigoso. Aqui, ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, sombra de perigo, está falando sobre o perigo. Aqui esse texto fala, ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo. Primeiro, não temerei o mal. Segundo, porque tu estás comigo. E terceiro, a tua vara e o teu cajado me protegem. Primeiro aqui, não terei mal algum, não temerei o mal algum, fala da presença de Deus. Aqui o salmista, ele mostra para os leitores que ele estava presente como pastor na vida das ovelhas. Tinha os lugares perigosos aonde só passava a ovelha enfileirada, e se passasse duas ovelhas naquele lugar, cairia do penhasco e ali seria uma queda fatal para o rebanho, ia perder. Tinha lugares também que tinha ladrão, tinha assaltante, tinha urso, tinha leão, e você vai ver no decorrer de toda a história falando sobre isso. Então ele vem mostrando aqui no seu material como é no espiritual. Nós passamos às vezes por adversidade, nós passamos às vezes por enfermidade, passamos por depressão, passamos às vezes por desemprego. São muitas as situações, mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Deus sempre esteve contigo. Deus sempre esteve contigo. É que nós perdemos a nossa essência espiritual quando Adão e Eva pecaram diante de Deus. Ali eles perderam a sua essência, não conseguiram mais enxergar Deus, não conseguiram mais ouvir Deus. Mas Deus está no mesmo lugar, está nos protegendo, nos amparando, nos guiando. Então, quer dizer, Ele fala da sua presença, porque Ele está ali, pronto para nos livrar do mal. Aqui, outro, porque tu estás comigo, fala que você não está sozinho. Quando o salmista fala porque tu estás comigo, ele está se referindo à segunda pessoa. Não está falando sobre ele, está se referindo a alguém que o acompanha, alguém que está do seu lado. Porque tu estás comigo,
A presença de Deus está conosco 24 horas, nos dando vida e vida com abundância. Outra aqui, a tua vara e o teu cajado me orienta. Quando fala aqui, uma parte interessante para mim te falar, quando fala aqui a tua vara, está falando de algo. Ali ele fala e mostra na parte material, fala de uma vara, algo que era para orientar, algo que era para orientar o quê? Do perigo. Se viesse um urso, se viesse um ladrão, se viesse, era paulada que ia levar até ele conseguir proteger aquelas ovelhas. Entendeu? E aqui ele está comparando Deus, que Deus está com a sua vara pronta para nos proteger. Vai levar paulada, o inferno vai levar paulada, o mal vai levar paulada, porque a paulada que Deus dá, nenhum mal pode resistir. Então aqui ele fala que Deus é como um pastor e está com essa vara, está com esse cajado. Já na mesma ponta dessa vara, como ela servia para proteger, também ela servia para cuidar. Quando uma ovelha caía ou enroscava em alguma coisa, tinha um arco na ponta dela para puxar essa ovelha, para poder socorrer, para poder salvar a vida dessa ovelha. E assim mostra mais uma vez que Deus não está só para nos livrar do mal, mas está para nos proteger, está para nos socorrer, está para nos orientar, entendeu? E aqui eu vejo assim, pessoas que trabalham plantando árvores, elas não querem que as árvores cresçam de uma forma toda torta, toda defeituosa. Então eles pegam uma vara e põem na ponta daquela árvore, daquela mudinha de árvore. E conforme ela vai crescendo, eles vão amarrando naquela árvore para que aquela árvore que eles plantaram cresça em linha reta. Então você vai passar em um campo, em algum bosque, você vai ver as árvores alinhadas. Então essa vara aqui serve para dar correção, serve para dar um destino certo, um alvo certo, uma reta, uma direção. Então aqui, se nós formos levar no campo pedagógico e outros campos, nós vamos trazer várias lições. A vara é para orientar, é para mostrar que tem que ser certo, que tem que ser reto, que tem que ter um padrão definido. A vara aqui mostra, sabe o que ela mostra para nós? Ela mostra a disciplina, ela mostra para nós a doutrinação, ela mostra para nós que nós devemos ter um padrão sério, sincero e reto diante da presença de Deus. Vara fala de correção, vara fala de disciplina, vara fala de caminho reto. Então aqui essa palavra mostra para nós que Deus está do nosso lado para nos dar direção, para nos dar orientação, para nos mostrar que o caminho é reto, que o caminho é estreito, que o caminho é sempre certo. Você nunca vai ver diante da presença de Deus algo torto, algo desajeitado, algo desengonçado. Se está desajeitado, se está desengonçado, se não tem padrão definido, não está trazendo a sua qualificação como cristão ou a sua qualificação como filho de Deus. Porque o filho de Deus, conforme ele vai se achegando à presença de Deus, ele vai se alinhando, vai se enquadrando e vai seguindo o caminho reto e certo, porque ele tem uma pessoa para orientar, ele tem uma pessoa para corrigir, ele tem uma pessoa para livrar, para proteger, e essa pessoa é a presença de Deus atuando na vida de cada um. Então esse salmo nos traz uma lição, aonde Deus está presente como pastor, aonde Deus traz a água, aonde Deus traz o descanso, aonde Deus, até na sombra da morte, quer dizer, nos caminhos tenebrosos da vida, Ele está com você. Deus abençoe e até o próximo versículo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.